Duplo Expresso. Paulo, já temos aqui na sala há um tempinho já o Julemir Machado, jornalista do Correio do Povo e da Rádio Guaíba. Bom dia, Julemir. Bom dia, tudo bem? Muito bem. Também participa dessa entrevista o Luiz Ferreira Júnior, que é advogado e também comunicólogo. E aí, como é uma das áreas de pesquisa dele, eu o convidei para me auxiliar. Julemir, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é o seguinte: como tá, você que é um jornalista experiente e também faz reflexões sobre a profissão na qualidade de acadêmico, você também é professor, né, escritor, como você está vendo esse momento do exercício da profissão de jornalista no Brasil, nesses novos tempos? Eu faço essa pergunta e eu queria que você considerasse na sua resposta o seguinte: ontem nós entrevistamos um jornalista, Adécio Piran, lá do Pará, de Novo Progresso no Pará, que está sendo jurado de morte, porque ele que deu o furo nacional e até internacional daquela combinação entre os fazendeiros lá do Pará, ou da Amazônia de uma forma geral, de fazer o Dia do Fogo, deles todos concertados, queimarem tudo de uma vez, tendo aquele resultado concreto de levar a fumaça até São Paulo, transformar uma tarde em noite lá com a fumaça. Então era algo que eles queriam realmente, aquela visibilidade, mas não sabia que havia essa combinação, e ele avisou 5 dias antes. O Dia do Fogo foi 10 de agosto, ele deu no jornal, que ele mantém, ele é editor de um jornal lá na cidade de Novo Progresso, no Pará, anunciando, daqui a 5 dias vai ter o Dia do Fogo. E foi com base na reportagem dele, no furo, que o Ministério Público Federal pôde fazer aquela notificação ao governo federal no dia 7, 2 dias depois, portanto, de que haveria esse Dia do Fogo, e como a gente sabe, não foi feito nada para impedir. E, como consequência, os latifundiários da área estão, primeiro, tentando assassinar a reputação dele, aí com fake news mais uma vez distribuída em grupos de WhatsApp desses latifundiários, né, fazendeiros bolsonaristas, mas também ameaçando ele, pessoas com histórico de violência, inclusive de assassinatos clandestinos, é o que se reputa. Então, houve uma movimentação, a Associação Brasileira de Imprensa pediu providências ao governo do estado do Pará, outras associações também fizeram isso, inclusive internacionais, jornalistas prestaram solidariedade, e a gente entendeu que deveria ser dada visibilidade a isso até como um mecanismo de dissuasão, né? Porque as pessoas dizem que ele, se acontecesse algo a ele, se ele tropeçasse na rua e quebrasse o pé, ele tende a virar um novo Chico Mendes, em razão de toda a repercussão internacional desse caso. À luz disso, eu te pergunto, como que está o ofício de jornalista nesse momento complicado da história brasileira? Eu acredito que é um momento bem difícil para o jornalismo, porque há novamente uma tentação ou inclinação autoritária, com possibilidade de censura e com muita perseguição, no sentido de que nas redes sociais, por exemplo, os jornalistas são muitas vezes atacados por suas opiniões, cobrados, desqualificados. É um momento difícil, a gente lê toda hora de jornalistas que têm problemas com suas emissoras ou com seus jornais, por suas opiniões. É um momento que se imaginava superado, esse tipo de momento. Mas a história não é linear. Ela não avança linearmente de acordo com o mito do progressismo. Ela dá um passo à frente, dá 2 ou 3 atrás. A possibilidade da regressão é sempre permanente. A barbárie está sempre espreitando. E ainda mais agora. Eu estava ironizando que nós temos um presidente, Jair Bolsonaro, que é um capitão piromaníaco, que adora botar fogo no país para se distrair do seu deserto mental. Então, esse tipo de personagem, ele não tem uma boa relação com a liberdade de expressão. E as coisas vão se espalhando. Aqui mesmo, na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, há 2 dias ou 3 dias, havia começado uma exposição no saguão da Câmara de Vereadores de cartoons, de caricaturas de Jair Bolsonaro. E houve uma reclamação e a presidente da casa, a vereadora Mônica Leal, mandou tirar a exposição. A exposição foi censurada. Por quê? Porque havia caricaturas em que o Bolsonaro aparecia lambendo as botas do Trump. Mas até o Getúlio Vargas, na sua fase de ditador, aceitava, colecionava cartoons, caricaturas dele. Então, será que agora, nesta época, o mito não pode conviver com a ironia, o humor, o escracho?
eu creio que esse episódio dá o tom do que nós estamos vivendo. A liberdade de expressão, ela está ameaçada. Muito bem, muito bem. E você já sentiu, assim, em caráter pessoal, expressando essa sua crítica, como você faz, aí chamando inclusive de Bolsonaro, você já se sentiu pressionado de alguma forma? Eu não me sinto pressionado nos veículos onde eu trabalho, eu tenho tido total liberdade. Mas a gente sente nas redes sociais a pressão que é muito forte. Ainda hoje eu entrei no Facebook, tinha um sujeito lá que dizia assim: como é que pode? Esse Juremir só diz asneiras e as pessoas ficam replicando, só fala absurdos. Então tem muita pressão nesse sentido. Em alguns momentos tem essas ameaças, assim, ameaças de redes sociais. É, vamos, é, vamos fazer com que tu pares de dizer besteiras e tal. Mas eu não tenho levado a sério. Continuo fazendo o meu trabalho. O importante é que os veículos onde eu trabalho dão a liberdade necessária para a gente continuar fazendo jornalismo. Muito bem. Luiz Ferreira Júnior, bom dia. Qual a sua pergunta para o Juremir Machado? Bom dia, Rômulus. Bom dia, Expressionautas. Bom dia, professor Juremir. É um prazer poder dialogar com o senhor. Vários dos seus textos acompanharam minha trajetória de leituras no mestrado. Alguns amigos, inclusive, em particular, se dedicavam ao estudo específico dos seus trabalhos, e era nos momentos informais a gente falava bem e falava mal, mas você sabe como é na academia. Faz parte. Faz parte, mas sinto muitas saudades desse período. Professor, o senhor como acadêmico e jornalista atuante ao mesmo tempo pode nos ajudar um pouco a pensar isso. Não sei se é uma pergunta longa, mas assim, desde do Fernando Collor até o presente momento, pensando as etapas, os presidentes ou os períodos políticos que a gente passou nessa transição democrática, né, a nova república, quais foram as mudanças estruturais no trabalho do jornalista que o senhor verifica? Do jornalista ou do comunicador social? Não sei qual que é o termo que o senhor utilizaria nesse momento de redes digitais. Se mudaram as ferramentas técnicas ali, comportamento das pessoas com as redes. Eu acho que um dos elementos que o senhor colocou aí, que é na internet as pessoas começam a interagir, e nesse momento me parece de uma forma violenta, mas isso teve uma mudança, né? E na divisão da propriedade dessas entidades. É evidente que o senhor colocou que na entidade com que trabalha tem uma total liberdade. Naturalmente, isso também tem a ver com a trajetória do senhor e ser professor e tudo mais. Isso ajuda também a atuação de um determinado profissional, não o outro numa entidade, né, numa empresa. Como que isso mudou? Então, dentro desse período, as alterações no trabalho, as ferramentas técnicas, o comportamento do pessoal em relação aos meios preponderantes ou outros meios, né, de interação, né, e na propriedade dessas entidades, e como que isso exerce um impacto na sociedade brasileira, porque as pessoas, isso sempre é um debate na academia, mas eu acho que no sentido comum é evidente que isso voltou à voga de que os meios de comunicação têm influência na vida psíquica das pessoas, na política e, de certa forma, até nas relações interpessoais. Isso tem tido um impacto bastante notório entre as pessoas no Brasil. Olha, eu fico feliz com a leitura dos meus textos e com as observações favoráveis ou críticas. Esse mesmo o objetivo de quando a gente está nessa luta, nessa seara acadêmica e jornalística. A prova de que mudou muito, que houve uma revolução, é este programa que nós estamos fazendo neste momento. 30 anos atrás, 20 anos atrás, impossível. Então, por um lado, a tecnologia hoje nos proporciona possibilidades inimagináveis antes, que ampliam o espaço de liberdade de expressão, porque se os meios mais convencionais não estão interessados em determinadas opiniões, cada um cria o seu canal, o seu veículo, o seu espaço e opina. Então, eu acho que nós estamos num momento, por esse lado, melhor.
há mais possibilidade de confrontação das opiniões dominantes. É claro que a comunicação, como diria o Pierre Bourdieu, é um campo. E um campo é um espaço social estruturado, a definição dele. Tem dominantes e tem dominados. Mas o que hoje acontece é que há muito mais possibilidade de corroer a dominação, porque são múltiplas, infinitas, as vozes que destoam, que denunciam, que analisam, que confrontam, que apresentam outros posicionamentos. Não tem como a Câmara de Vereadores suspender uma exposição e isso não virar notícia nacional e não ser debatido em vários lugares e a denúncia não se espalhar. Então, a dominação tranquila dos meios massivos acabou. Eles ainda têm muita força pelo prestígio, pelo alcance, pelo capital acumulado, capital simbólico, mas não é mais como antes. Hoje há um novo cenário midiático. E eu creio que isso vai continuar se acentuando, esgarçando cada vez mais o controle de poucos sobre a comunicação. A gente sabe que os mais jovens já não estão dominados, inclinados, ligados na televisão convencional, na televisão aberta, e nem mesmo na televisão a cabo. Estão em outro lugar, estão aqui. Então, eu acredito que é um momento de transformação tecnológica que dá mais espaço, evidentemente, para os posicionamentos, para a diversidade de olhar e a diversidade ideológica, e que, é claro, se choca com aqueles que tinham, e ainda têm, em parte, o controle da mídia. Mas esse controle vem diminuindo. Eu diria que nós estamos vivendo até um momento curioso, que a direita está no poder, até a extrema-direita está no poder, e essa extrema-direita ela é nostálgica de um tipo de dominação, de centralização, de controle, que não é mais possível hoje. Para mim, é uma espécie de estertor, sabe? O paciente está em estado terminal, mas aí ele tem, assim, aparentemente uma melhora. Parece que ele vai levantar. Mas, a meu ver, ele não vai levantar. A mídia nunca mais será a mesma. Ela vai continuar se transformando e, a meu ver, a liberdade de opinião, de expressão, de análise vai se impor cada vez mais. Muito bem, eu vou fazer. Tem alguém aí batendo um martelo, não sei se é no Juremir ou no olha Luiz. Só, deixa eu mudar de lugar aqui, tem uma reforma aqui em cima do meu apartamento, só um pouquinho. Sem eu vou problema. mudar de sala. Muito bem, você está assistindo o Duplo Expresso nessa manhã de 5 de setembro de 2019, agora no horário de Brasília são 8h40 da manhã. Nós já conversamos hoje com o professor Mário Maestre, historiador, professor aposentado da Universidade Federal de Passo Fundo. Na sequência, a gente conversou com a socióloga Angélica Lovato, ela que é professora da Universidade do Estado de São Paulo, e agora a gente está conversando com o jornalista do Correio do Povo e da Rádio Guaíba, ambos veículos do Rio Grande do Sul, Juremir Machado, e participa da entrevista comigo o Luiz Ferreira Júnior, advogado e comunicólogo. Aposto já, Juremir? Apostos, mudei de sala aqui. Muito bem. Está me ouvindo bem? Estamos ouvindo. Acho que o sinal está estabilizando aí. Se bem que a câmera está congelando. Está conseguindo me ouvir? Agora melhorou. Estamos ouvindo sim, perfeitamente. Agora, na verdade, agora eu fiquei longe. Eu acho que deve estar longe do roteador. A imagem não ficou muito boa agora. Piorou o sinal. Eu acho que está longe do roteador. Vamos ver. Vamos voltar aqui um pouco. O problema é o barulho. Vamos brincar de estar quente. Tá quente, tá frio. Isso. Vamos ver aqui para o outro lado. Isso aí, vamos conhecer a casa do Juremir. Você vai conhecer a minha casa, é isso mesmo. Isso. Mudei aqui de novo. Tem esse tipo de jornalismo, né? Sempre eu via muito
capa da Caras, né? A Hebe Camargo abre a sua casa para Caras, não sei o que. Tá, então, agora a gente está fazendo isso também. Então, melhorou agora? Melhorou. Estamos aí vendo, inclusive, uma planta bonita de fundo. Isso. Agora eu estou aqui num jardim. Parece até que uma selva. Pois então, eu ia fazer essa pergunta mais tarde, mas então, já que o Luiz puxou esse assunto e você falou dessa questão da tecnologia, que é o seguinte, eu pergunto, a gente está vendo que as redes sociais, elas possibilitaram casadas, aqui eu chamo de uma coisa que é um casamento de poliamor diabólico, são a tendência à tribalização, gerando bolhas, mas também os chamados vieses cognitivos, que é um tema que eu estudei na minha pós-graduação aqui na Suíça e que eu acho que todo ser humano deveria estudar, porque se aplica não só à política, mas se aplica até às suas relações interpessoais, até em família, na sua casa. E as redes sociais, os algoritmos de rede social. Os algoritmos de rede social potencializam essa tendência à tribalização humana e facilitam a aplicação da autodoutrinação por meio dos viés cognitivos, notadamente o viés de representação e o viés de confirmação. Para quem não sabe, o viés de confirmação é aquele que faz a sua mente, por exemplo, lendo uma notícia, apenas reter aquelas que confirmam, tendem a confirmar a sua concepção prévia, antes de ler aquilo. Você retém, ajuda você em acreditar no que você quer. E o viés de representação é aquele que faz com que você acredite que o seu pequeno universo é representativo da totalidade. Então, que você acha que a sua opinião, e que está em alguma medida refletida na sua bolha, na sua tribo, pode ser extrapolada para o restante da sociedade. Se você junta com isso o algoritmo da rede social, que é aquele que vai aprender o que você gosta, o que você não gosta, vai mostrar só o que você gosta, enfim, nunca na história da humanidade os viés cognitivos foram tão alimentados como no presente. Então, isso a gente vê o reflexo prático disso com a polarização, que é um fenômeno mundial, mas uma polarização radicalizada, porque você fica sendo autodoutrinado até por si mesmo na sua interação com as inteligências artificiais e os algoritmos, em ficar cada vez mais certo das suas convicções anteriores. Então, o que a gente observa na política? O centro sumiu, derreteu, né, e os polos estão cada vez maiores. Qual seria, Juremi, o impacto disso no jornalismo? Porque o jornalismo, né, pelo menos em alguma medida, tende a ser, né, a dizer-se imparcial, tentar trazer uma verdade factual, jornalismo não opinativo. Ainda há espaço para isso, ou as pessoas agora só querem gregos ou troianos? Não tem mais a abertura para ler esse que tenta ficar no meio. Se não tem mais espaço político para o centro, há espaço político para um jornalismo não opinativo pretensamente neutro? Olha, eu tenho a impressão que nós voltamos para o século XIX. É um jornalismo cada vez mais de opinião e político partidário. Os jornais disfarçavam mais as suas opiniões que eles tinham, as suas ideologias. Mas agora me parece que eles disfarçam menos, até porque o público quer isso. O público quer posições claras, bem definidas, não quer ninguém em cima do muro, não quer os chamados, não quer isentão. Então é uma realidade em que, como a opinião está ao alcance de todo mundo, ela se radicaliza. Eu, às vezes, tenho a tendência a concordar com o Humberto Eco de que as redes sociais deram voz a todos os imbecis que antes se expressavam nos bares, mas, por outro lado, eu acho que ela deu voz também a muita gente inteligente, competente, e que não tinham espaço para falar. Então, fazendo o balanço, eu acho positivo. Eu acho que é mais positivo do que negativo, e a tendência é uma estabilização, a meu ver. Nós vamos aprender a usar e aprender a nos livrar de todos aqueles que preferem uma polarização ou extremismo. Nós vamos descobrir os espaços, os lugares qualificados e vamos ficar com eles. Eu sou otimista. Eu acho que nós estamos num momento de transição muito complexo. É uma enorme revolução. Eu acho que é mais ou menos como a época em que o Gutenberg inventou a prensa. Quer dizer, é um momento civilizatório absolutamente novo, em que cada um anda com o seu meio de comunicação no bolso, em que as pessoas que antes eram apenas receptores se transformaram em emissores, e que agora todo mundo tem a possibilidade real de denunciar, de contestar e tudo mais. E o jornalismo factual, ele sempre encontra espaço, porque todas as opiniões e tudo mais
tudo isso é feito em cima de fatos. Se não tiver notícias, fatos, Bolsonaro atacou a alta comissária da ONU, Bachelet. Isso é um fato, é a notícia. Se não tiver isso, a opinião não faz muito sentido. Então, eu acho que, assim, mais opinião, mais extremismo nesse momento, mas há também mais interpretação, mais análise, mais gente falando, e os fatos continuam nos alimentando, e existem jornalistas que trabalham com isso. Se a gente for pensar o que está acontecendo aí com o Intercept está trabalhando com fatos. A Manuela Dávila, deputada, ex-deputada Manuela Dávila, foi minha aluna, ótima aluna, eu a conheço desde os 17 anos, brilhante, tenho todo o carinho do mundo por ela. Ela me contou que quando ela foi contratada aí, ela não sabia que era esse hacker, e nem se sabe se era esse mesmo, mas enfim, quando ela foi contratada, o hacker queria entregar o material esse do Intercept para ela. E ela não quis. E disse, não, vou indicar um jornalista. E o primeiro jornalista que ela pensou foi em mim, porque a gente se conhece há muitos anos. E depois ela pensou assim, não, eu não vou entregar para o Juremir, não vou indicar o Juremir, porque senão, de repente, matam o Juremir. Então, eu até disse para ela, mas obrigado, me salvou a vida. Porque sim, porque isso seria realmente muito perigoso. Mas o importante é o seguinte, ela indicou um jornalista muito competente, respaldado, que sabe fazer e que está potencializando esses fatos para mostrar os subterrâneos da ação do Ministério Público, da Justiça no Brasil. E isso tem um efeito incrível, porque não são só opiniões. Lava Jato era ruim ou era burra, Lava Jato era de direita ou não era. Não, são fatos. Então, os fatos estão aí e eles continuam sendo o principal. Muito bem. Aqui, Juremir, a gente tem uma visão um pouco mais crítica com a maneira como o Glenn Greenwald vem conduzindo esse vazamento. A gente desconfia da conveniência ou não dessa história do conta-gotas, mas principalmente do critério editorial de escolher o que interessa ao público e o que não interessa. A gente tem um exemplo muito prático, muito concreto, que chegou ao nosso conhecimento por fonte que tem contato aí. Opa, perdemos o Juremir? Deixa eu ver aqui, se só fechou a câmera. Não, voltou. Ele deve ter encostado. A bateria está fraca. Tá certo. Quer pegar o carregador lá? Ou... Vou pegar o carregador, só um pouquinho. Pega o carregador, fechar seu microfone enquanto isso aqui. E eu vou falando, não sei se ele está nos ouvindo, mas nós revelamos aqui o que coisa de 2 semanas atrás, eu trouxe mais uma vez essa semana a informação de que uma publicação de junho do Intercept, um diálogo entre o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol, mostrava que uma das fontes para o Sérgio Moro para a identificação de linhas de investigação para ir atrás do Lula e dos filhos do presidente Lula foi não outro que José Eduardo Cardoso, então ministro da Justiça da ex-presidente Dilma Rousseff. E o Intercept escolheu, uma fonte me informou que foi isso, confirmei com outra, e, além disso, até a prova, o elemento circunstancial de, naquele dia, conforme noticiado na imprensa, em 2 veículos das organizações Globo, tanto na revista Época como na coluna do Lauro Jardim no jornal o Globo, o José Eduardo Cardoso ter feito uma viagem clandestina, fora da sua agenda, que era para ser secreta, mas acabou vazando, a Curitiba para se encontrar com o Sérgio Moro. Isso em 7 de dezembro de 2015. Então ele se encontrou com o Sérgio Moro e o Sérgio Moro vai e fala: essa pessoa aqui me falou para você ir atrás dos filhos do Lula com relação a essas terras griladas lá no Centro-Oeste. O nome que está tarjado e aparece privado, 3 palavras, é José Eduardo Cardoso. Quando ele passa isso para o Dallagnol. E o Intercept foi e botou privado. É privado dizer que o José Eduardo Cardoso, um ministro de Estado da presidente do PT, eleita pelo Lula, foi a fonte do Sérgio Moro para ir atrás do presidente Lula e dos seus filhos, inclusive? Eu não acho que era privado. Então, eu desconfio um pouco do critério editorial de dizer o que é informação privada, reservada, e o que interessa ao público ou não a Intercept. Mas eu não sei se você quer comentar isso, Juremir, a gente pode passar para a próxima. Se não, posso comentar. Eu teria feito diferente na Opa,
E eu Não, tivemos um problema aí. Estamos com um problema aí com o seu sinal, Juremir. Espera aí, deixa eu... tá aí, o sinal está travando um pouquinho. Eu não sei se tem um lugar que você possa se aproximar um pouco mais aí do roteador, de repente. Eu não sei se o pessoal lá da obra deu uma folga, já que eu não estou mais ouvindo. Mas agora melhorou. Espera aí. Melhorou, pode falar, agora sim. Então, eu não teria picotado tanto, mas eu entendo porque é uma estratégia para atrair a atenção ao longo do tempo. O Intercept era um site mais ou menos conhecido e hoje é internacionalmente conhecido. Ele está faturando. Agora, eu concordo, fazer escolhas, o que interessa, o que deve ser público, o que deve não ser público, é uma escolha que vai agradar e desagradar. Mas o que me parece o essencial é que eu não consigo imaginar que existam informações inventadas. Eu acho que aquilo que sai é verdadeiro. E isso tem uma função, vai mostrando, minando, revelando os fundamentos das ações da Lava Jato. Por exemplo, as intenções políticas do Deltan Dallagnol, a vaidade, os conchavos, o conluio entre juiz e Ministério Público. É todo um mundo subterrâneo que apareceu, a meu ver, presta um grande serviço para o entendimento do funcionamento das instituições. Mas é claro que sempre vai ter algum tipo de erro, de deslize, ou até mesmo de estratégia inadequada ou de interesse em preservar alguém ou de prejudicar outro. Muito bem. No caso, o nosso medo, Juremir, é que no vazamento que deu fama ao Glenn Greenwald, que foi aquele do Snowden, ele só liberou, ao fim e ao cabo, 2%. 2%. Ficou na peneira 98%. Então, a gente gostaria que, nesse caso, não fosse a mesma coisa. Luiz Ferreira Júnior, sua pergunta. Outro tema que eu tinha pensado em desenvolver depois, mas eu acho que pela fala do professor, eu acho que é conveniente. Eu não sei, professor, como pensar em processo de comunicação social e o papel do jornalista, até porque o jornalista, eu não me coloco como jornalista, por exemplo. Eu já exerci funções equivalentes de jornalista, já tive em projetos de comunicação, tanto no planejamento, na escrita. Como a minha formação se focou sempre em fenômenos políticos e tive contato com entidades dessa natureza, então eu sempre tive envolvido com temas da comunicação política e de políticas de comunicação. No entanto, eu sei que, de certa forma, o jornalista ele se reputa ao sujeito que tem um padrão ético a observar, e esse padrão ético sintonizado dentro do território nacional, a obediência das regras legais e a Constituição brasileira. E aí o que nos parece bastante constrangedor aqui no Duplo Expresso, naturalmente o Duplo Expresso ele tem aquilo que alguns autores na comunicação, muita gente fala, ele declara a sua posição e ele também se declara como um espaço em desenvolvimento, em objetivos, princípios primários, e ele ainda está constituindo um arcabouço de atuação de comunicação com alguns fins muito claros, né? Ele entende que o Brasil está passando por um processo de intervenção combinada entre atores institucionais, mecanismos de comunicação oficiais ou tecnicamente integrados em técnicas de desinformação, que não é muito popular até no campo da academia brasileira, mas você encontra muito debate no campo de estudos militares e de comunicação nos Estados Unidos, na Europa, na Itália em particular, sobretudo pelo problema similar que passaram dos processos de intervenção judiciária e combinados com midiáticos, e depois as revelações contraditórias parecidas com a figura do juiz Sérgio Moro, que parecia um herói de princípio na sua apresentação, e depois o contrário. Coloco essas questões de início, porque
daí partiriam algumas várias, mas eu já coloco a questão objetiva que viria ao fim, que me parece mais importante. Tramita no Congresso Nacional, até agora identificados por uma coletividade de pessoas, ou seja, por uma atividade cidadã integrada em redes de comunicação, 3 PLs muito infelizmente, desculpa, Luiz, interromper, infelizmente exclusiva, né? Infelizmente. O primeiro é o PL 2418. A ementa dele diz o seguinte: ele altera uma determinada lei para criar a obrigação de monitoramento de atividades terroristas e crimes hediondos a provedores de aplicações de internet e dá outras providências. O segundo projeto que tramita é o PL 1595 de 2019, né, que dispõe sobre ações contra-terroristas, fazendo a alteração de duas leis específicas, duas leis, exatamente, dando uma composição de unidade, ou seja, uma nova forma de interpretação e articulação institucional desses processos. Permite uma parte, Luiz, inclusive estabelecendo a sistemática das forças de repressão ao suposto terrorismo, inclusive com agentes clandestinos, com identidades secretas, identidades falsas, etc. E na semana passada a gente teve uma complementação no Congresso Nacional com lá a comissão que estuda as alterações de Sérgio Moro, estabelecendo a figura do juiz anônimo por simetria do procurador anônimo, então, trazendo para o ordenamento jurídico brasileiro aquela história das cortes FISA, lá que o Patriot Act nos Estados Unidos criou. Esse, como você falou, é o PL 1595, está aí na tela um thread, né, um fio no Twitter em que eu reuni os três. Então, o primeiro que o Luiz falou é o PL 2418 de 2019, o segundo é o 1595, e agora você vai falar do terceiro, que é o 443, né, Luiz? Exatamente. E o terceiro é o 443, e aí o que ele trata, né? Na ementa dele trata o seguinte: atentar contra a vida ou a integridade física dos agentes descritos no artigo X e o 144 da Constituição Federal, então, tem vínculos com autoridades públicas que a Constituição considera relevante, né? Integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, ou seja, aparelhos do exercício do poder de polícia do Estado, né, no exercício da função ou em decorrência dela, ou contra o seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até 3º grau, em razão dessa condição, bem como portar fuzil, granada e demais armas de emprego coletivo. Ou seja, ela estabelece pressupostos integrados de um estado de guerra que combina ações de grupos terroristas que não se tem conhecimento até então, e o Duplo Expresso foi capaz de desarticular muitas das supostas notícias veiculadas em diversos veículos, em agenda, em veículos hegemônicos aqui no Brasil, demonstrando de forma clara que não se tratavam exatamente de verdade, ou seja, tentando criar um clima. Ora a imprensa fala do PCC, ora fala do Marcola, ora volta aquela velha narrativa que antes era própria dos rádios, do plantão policial, e depois o da Atena e outras figuras em cada âmbito regional busca manter sempre a sensação de insegurança, que não necessariamente é a insegurança pública propriamente dita, mas que conforme muitos autores da criminologia apontam, uma forma, inclusive, da gestão, mais do que da violência, mas uma gestão do próprio Estado. A gente tem visto essa crítica, inclusive aqui onde eu estou, na Argentina, uma das ações do Estado foi essa, combinar uma agenda midiática, uma agenda própria do Estado também, de comunicação com as manifestações públicas dos personagens públicos e de textos da publicidade do Estado, de tal forma que você cria um ambiente de estado de terror, sensação de terrorismo, como tal qual a sensação de violência de outrora, e aí com a possibilidade de transposição daquilo que se chamava uma coisa para outra. É a crítica de diversos autores, aquilo que anunciou Baudrillard, que viria a criar-se num novo cenário depois de 11 de setembro, que me parece que agora a gente copia de forma fatiada,
quase, em algumas parte do texto copy-paste, o texto original do Patriot Act dos Estados Unidos. Notadamente, esse projeto de lei, o 1595, notadamente, esse é copy-paste da definição de terrorismo do Patriot Act americano. Copiar, colar. Como pensar isso num cenário de que, um ano atrás, se deu um debate acerca de investimento oficial ou não oficial em monitoramento, estratégia combinada de conteúdos de comunicação em rede, com uso de robôs ou de militância integrada em redes privadas de WhatsApp, por exemplo, mesmo no YouTube com canais específicos, e também com agendamento de comunicação institucional, não mais dos velhos veículos, mas de igrejas, ou seja, setores sociais que, naturalmente, para quem trabalha no campo da publicidade ou da estratégia política, você faz um estudo preliminar, encontra os cenários específicos dos grupos em que você pretende atuar e, depois desse estudo, começa a combinar isso. Integrados com inteligência artificial. Como tratar isso? Como que a gente pode, inclusive, a partir do conhecimento do senhor, fazer com que essa mensagem seja integrada a demais veículos, pelo menos se debata, uma vez que esses 3 PLs não estão sendo levados a plenário. Nos últimos anos, no Brasil se permitiu, por meio das lideranças dos diversos partidos, fazer a tramitação nas comissões, e se isso se desse de forma com caráter de urgência, passaria sem ir a plenário. Claro que se ocorresse um embargo específico, uma nota, o que seja, por parte de um dos legisladores, naturalmente isso seria encaminhado. Mas o que nos constrange a apontar, e nos constrange de uma forma que nos custa, inclusive, coragem de se colocar publicamente, enquanto que outros cidadãos brasileiros não o fazem, como atuar, como integrar, como dar conhecimento a isso, independente de querer dizer que nós temos exatamente a visão correta disso, mas assim, não discutir, para que as pessoas considerem isso um pouco mais além daquela típica adjetivação que a gente tem visto desse personagem do boteco digital, de desqualificar a pessoa, né? São malucos, são tudo mais. Não me parece que uma figura como o senhor viria num espaço que tivesse tamanho, coubesse essa adjetivação. Eu vou só fazer uma complementação no Luiz, eu só mostrar aqui no Twitter, quem quiser encontrar o link para esses projetos de lei que ele mencionou, é só ir lá no meu Twitter e procurar, colocar Rômulo Maia PL, você vai achar esse thread, esse fio aqui, com os 3 PLs e o link para cada um deles lá no site da Câmara. E ele falava, o Luiz falava da nossa dificuldade em fazer esse assunto ser pautado na imprensa, mas não só por lideranças políticas, e é mais estranho ainda quando na primeira comissão onde esses projetos passaram, que é a Comissão de Segurança Pública da Câmara, nós temos diversos nomes de destaque da oposição de esquerda. Então, olha só, no bloco do PT, PSOL, PSB, a gente tem não outro que Marcelo Freixo, né? Ele não construiu a sua carreira política na crítica à segurança pública. Como que um Patriot Act Tabajara, em 3 pernas, está passando lá, e ele não falou nada durante a tramitação, um deles já foi aprovado, e ele sequer levou isso aos seus representados, não levou, ele não fala sobre isso. Também temos Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, Paulo Teixeira, que agora vai concorrer à presidência do PT, Rui Falcão, ex-presidente do PT, a gente tem também Áurea Carolina, do PSOL, que é conhecida como a Marielle de Belo Horizonte, temos também do PDT algumas pessoas, e também do PCdoB. Por que esses deputados estão no mínimo lenientes aí, ou descuidados, negligentes, deixando passar uma legislação perigosíssima dessa, abrindo precedentes terríveis e aumentando o poder punitivo do Estado e o nível de arbítrio, inclusive, de uma forma quase inédita no Brasil. Isso volta à ditadura militar, só que agora é uma ditadura digital, né, ainda por cima, monitorando mensagens privadas das pessoas, suas conversas no WhatsApp, conversas no Facebook. É uma legalização para que a inteligência do Exército faça isso, nesse PL 2418, e ninguém fala nada.
ninguém fala nada, e como o Luiz falou, isso sequer vai a plenário. Esse projeto, se passar só nas comissões, está aprovado, né? E o Luiz, só complementando, no PL 443, que você muito bem tratou, sobre a questão de você mirar autoridades, ele é pior, porque ele reescreve lá a definição de terrorismo da Lei Antiterrorismo da Dilma de 2016. Então, o parágrafo 1º, que tinha o artigo 1º, que tinha um parágrafo 2º lá, que era uma salvaguarda à militância política, falava qualquer pessoa que esteja militando politicamente, isso não será enquadrado como terrorismo, ela caiu, vai cair, inclusive ele define lá como terrorismo atos de ocupação de vias públicas, ato público, tudo isso pode ser de uma interpretação mais ampliada, ser encaixado, se esse PL 443 de 2019 for aprovado, em terrorismo. Professor Juremir, só um minutinho, por só favor, uma ressalva. Luiz. A informação que eu verifiquei aqui, segundo alguns canais, não é o Paulo Teixeira, mas o Paulo Pimenta, que se lançaria candidato a presidente. Os dois, Luiz Ferreira. Os dois. O Paulo Teixeira já estava sendo lançado pela Mensagem ao Partido, a Gleisi Hoffmann pela Construída do Novo Brasil, e hoje chega a notícia de que o Paulo Pimenta, que é de uma outra tendência aí, quer concorrer também. É isso, os dois estão concorrendo. Para mim, ali um é corta-luz do outro. Mas, enfim, professor Juremir Machado. Vou adotar o professor também, já. Professor Juremir Machado. É um cenário assustador. Uma pergunta, desculpa interromper, Juremir. Você já tinha ouvido falar desses projetos de lei? Sim, eu já tinha ouvido falar, mas eu ainda acredito que em algum momento a sociedade vai reagir. Eu vou fazer o seguinte, a única coisa que eu posso fazer, na minha insignificância, eu vou perguntar sobre esses projetos para esses deputados citados. Tentarei entrevistar o Marcelo Freixo nos próximos dias. O Pimenta, a gente conversa com ele quase toda semana. Vou perguntar para ele o que ele diz, o que ele pensa e qual é a pressionado real. Juremir, desculpa interromper, você pode ter uma informação sobre a reação do Paulo Pimenta, atual líder da bancada do PT na Câmara e agora candidato, postulante à presidência do partido. A gente começou um movimento aqui e a gente deve dizer que a descoberta desses projetos de lei foi em rede, foi um espectador nosso que descobriu o SPL 2418, aí depois outro, que é até comentarista, Fernando Nogueira, descobriu o 1595, e aí depois outro descobriu o 443, a gente reuniu e está marcando aí meses já o pessoal. Inclusive, quem usa a hashtag que a gente cunhou para divulgar essa campanha, que é o PL 2418, que foi o primeiro descoberto, portanto, hashtag PL 2418 não, várias pessoas que estavam usando isso para denunciar tiveram suas contas bloqueadas pelo Twitter, né? Uma coisa esquisita, né? Como se houvesse uma interdição ao comentário isso. Mas o Paulo Pimenta foi muito cobrado por espectadores nossos nas lives dele, e aí, de tão cobrado que ele foi, ele se pronunciou dizendo o seguinte: não, o pessoal está falando aí desse projeto de lei 2418, fiquem tranquilos, o PT vai votar contra. Não, a tranquilidade viria se eles usassem os canais dele para que a sociedade tomasse conhecimento disso, porque, Juremir, isso não interessa só à esquerda. A direita, mesmo que apoie o Bolsonaro, não quer sua mensagem de WhatsApp com a sua namorada vista por inteligência do Exército. Se a sociedade conhecer, é quase impossível de passar isso dessa maneira clandestina. Então, ele falou isso. Não, fiquem tranquilos, o PT votará contra. Não, isso não traz tranquilidade, Juremir. De toda maneira, eu vou conversar com ele, perguntar, tentar desenvolver. É uma ótima pauta. E com o Freixo também. Faz dias que a gente vem articulando uma entrevista com ele, que deve acontecer em algum momento. E aí vamos aproveitar para explorar todos esses temas, porque são realmente inquietantes. Eu não tenho dúvida nenhuma de que essa aliança entre inteligência artificial, políticos de extrema-direita e até mesmo políticos de esquerda, por algum tipo de interesse subterrâneo, possam levar a uma situação tanto distópica. E acho que o Luiz citou com toda a razão o Baudrillard. Acho que o Baudrillard tinha razão, nós entramos cada vez mais numa sociedade de controle tecnológico, e os espaços, por um lado, se alargam no sentido de que há mais possibilidades técnicas de participação, mas, por outro lado, estamos cada vez mais vigiados, controlados e até assustados com isso. Agora, pelo menos, eu acredito bastante ainda na força do pluralismo democrático. Eu acho que esse tipo de coisa aí, se a sociedade, se espalhando na sociedade, não passa.
Eu também acho, e até por isso que a gente desconfia que isso tenha alguma coisa a ver com esse silêncio pluripartidário, né? Um silêncio pluripartidário esquisito. Porque essas pessoas estão sendo Claro, cobradas diariamente nas redes, Juremir, eles pelo estão pessoal que nos escondendo. assiste. Exatamente. Beleza. Eu, infelizmente, tenho de deixá-los. Está na hora de trabalhar. Muito bem. Não, a gente aproveitou aqui bastante coisa, inclusive saímos com um saldo muito positivo de que você fará essa cobrança aí aos deputados. Muito importante isso. Farei, com certeza. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Ótima pauta. Eu agradeço muito. Parabéns pelo programa. Muito legal. Gostei de participar. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Conversamos aqui com o Juremir Machado, ele que é um jornalista veterano, trabalha tanto no Correio do Povo como na Rádio Guaíba, ambos veículos lá do Rio Grande do Sul. Como falou Mário. Duplo Expresso. Hoje nós teremos um programa bastante movimentado, com pautas muito relevantes, né? Inclusive uma que diz respeito à vida de uma pessoa que está ameaçada apenas por ter ousado denunciar algo que desmoralizou em alguma medida o governo Bolsonaro, com relação à questão amazônica, tendo repercussões internacionais, inclusive, e por isso vê agora a sua vida ameaçada. Eu me refiro ao jornalista Adécio Piran, que conversa com a gente diretamente de Novo Progresso, lá do Pará, já, às 7 horas no horário de Brasília, o horário que eu combinei com ele, porque foi ele que deu o furo nacional e até internacional sobre a combinação entre fazendeiros lá do Pará, bolsonaristas, para fazer o tal Dia do Fogo, né? Todo mundo tocar fogo na floresta derrubada e seca, ao mesmo tempo, para que houvesse uma grande visibilidade, não só das queimadas, mas também da fumaça, podendo chegar até São Paulo como chegou. Então, ele deu esse furo, que depois foi repercutido pela Folha de São Paulo, repercutido pelo Globo Rural e pelas páginas aí do mundo inteiro, e agora esses mesmos fazendeiros, nesses mesmos grupos de WhatsApp, circulam ameaças contra a sua vida. Ameaças contra a sua vida e também tentativas de assassinato de reputação, entre outras coisas. Várias entidades, inclusive a Associação Brasileira de Imprensa, já se manifestaram no sentido de que ele deve ser protegido, né, pelas autoridades policiais, mas lá é terra da pistolagem, né? É perigoso, né? Vamos lembrar aí da freira Dorothy Stang e outras pessoas, Chico Mendes, né? Quantas pessoas que não foram martirizadas, né, na luta contra o latifúndio predatório na região amazônica, pela grilagem, etc. Então, a vida dele certamente, né, corre perigo. E por isso é importante, a gente achou importante dar visibilidade à situação dele aqui hoje como forma de dissuasão. Né, como forma de dissuasão. Um elemento adicional para dissuasão nesse caso é que, se algo acontecer a ele, ele é o novo Chico Mendes. Né? Eu acho que o Bolsonaro e os militares não precisam de um novo Chico Mendes nessa questão amazônica. Então, quem mais deve se preocupar com a saúde do Adécio Piran é o governo Bolsonaro e os militares, o pessoal do GSI, porque imagina a repercussão que haverá certamente se ele tropeçar na rua e quebrar o pé, né? Já vai ter uma grande repercussão, já vão dizer que foram os latifundiários lá, pessoal da Frente de Expansão Agrícola Predatória, aquele pessoal que só quer fazer pasto, que dura 10 anos só e a terra fica degradada depois. Enfim, como se chama, é o extrativismo animal. Chama-se isso de extrativismo animal. É a mais baixa, mais desqualificada, mais rebaixada forma de exploração e que destrói o solo. Um solo que demorou ali, né, milênios, dezenas de milhares de anos para se formar. Eu já falei, eu não sou xiita, eu não acho que a floresta tem que ser preservada, minha opinião, pessoal, tem que ser preservada como antes de Pedro Álvares Cabral chegar. Eu acho que a gente tem que chegar a um meio termo. Eu acho que o estabelecimento de uma reserva legal, você tem que preservar um X da sua propriedade, o restante você pode usar, eu acho razoável. Agora, uma exploração inteligente, sustentável, de alta produtividade. Não essa de baixíssima produtividade, em que apenas destrói aquele solo para não sei quantos anos vai levar para recuperar esse solo degradado. Né? Então, assim, realmente o que está acontecendo, eu conversei, essas pessoas que estão fazendo essas queimadas, é para essa exploração vagabunda do chamado extrativismo animal, uma pecuária de baixíssima produtividade. Né? Então, muitas vezes só para especular com a terra,
né? Enfim, também com abundância de terra, queima aqui, não importa que vai estragar aquele solo, depois queima outro, faz outro. E a Décio Piran certamente vai poder conversar com a gente sobre isso. E, mais uma vez, como eu falei, eu peço a você, expressionauta, que ajude a fazer essa denúncia pela segurança dele, né? Mártires, às vezes, são importantes para a luta, mas ninguém quer ser mártir e nós não queremos prescindir de mártires, né? Então, preferimos que ele não tenha o destino da freira Dorothy Stang ou do Chico Mendes. Então, deixa eu só perguntar, o Adécio está na sala. Adécio, você nos ouve? Estou ouvindo. Bom dia. O áudio tá bom. Eu acho que dá para a gente conversar, então, assim, com essa conexão e não por telefone, só com o áudio aqui. Adécio, eu fiz uma introdução aqui relatando o que aconteceu. Você conseguiu esse furo, né, da questão do Dia do Fogo, e agora, nos últimos dias, né, chega a informação de que você está sofrendo ameaças. Como que está se dando isso aí na cidade, aí em Novo Progresso, no Pará? Primeiro eu queria saber, assim, eu não vou perguntar qual é essa fonte, mas eu queria saber assim, como que foi fácil ou foi difícil você descobrir, né, essa articulação? Era uma coisa ostensiva ou realmente era uma coisa secreta, era uma coisa conspiratória, e você esperava que tivesse a repercussão nacional e internacional esse furo que você deu no dia da queimada? Dia do fogo, melhor dizendo? Não, Romulo, na verdade, se queimar na Amazônia, todos os anos se queima, né? Esse ano é que houve uma proporção maior, não só de focos de incêndio, mas também de devastação da floresta, no caso de desmatamento, que cresceu muito aqui na nossa região. Eu acredito, assim, que até foi a pedido dos próprios produtores que queriam que esse dia fosse acelerado o início dos fogos, né? Para que, de uma forma ou de outra, chamasse a atenção do presidente da República para a habitação da Amazônia, né? E a gente fez um enfoque nesse sentido regional, no caso, não nacional. E a repercussão veio após a confirmação que no dia 10, que era para ser o dia preparado para esse fim, o sinal do satélite do INPE detectou um grande avanço nos focos de incêndio, que subiu em 300% comparado com o ano passado. Muito bem. Aí para frente que começou a despertar, confirmou a notícia e despertou a invasão da Amazônia no sentido mais abusado, né? mais avante, mais para frente no desmatamento e nos incêndios, e que virou essa proporção nacional e que acabou sobrando para mim aqui em Novo Progresso. Né? É verdade. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você desconfia qual seja a lógica desse pessoal em querer, como você disse, chamar a atenção? Afinal, em alguns casos, pode ser que o desmatamento seja legal, dentro ali, respeitando a reserva legal, mas pode ser que não. Por que eles quereriam chamar a atenção da Presidência da República, do Poder Executivo, para, sabendo que muito possivelmente a sociedade rejeitaria essa queimada como veio a rejeitar? Porque, assim, Romulo, na verdade, as queimadas que são liberadas para fazer os fogos são documentadas, são legalizadas. Como existe aqui o produtor do bem, ele se prepara, ele faz aceros, e ele não quer que queime a sua propriedade da forma que vem acontecendo, né? Eu acredito, assim, que devido na campanha, o nosso presidente ter dado alternativas para que se a quem está na Amazônia tenha mais facilidade para poder usar da floresta, no caso. Houve uma evasão do IBAMA daqui, não teve mais aquela fiscalização que acontecia em outros governos, e o que eu acredito é que as palavras do presidente da República, no sentido de que nós vamos ocupar a Amazônia, nós vamos usar a Amazônia de uma forma diferenciada, que não vai mais haver a multa ambiental, que não vai mais se destruir equipamentos usados para os crimes ambientais. Quer dizer, houve um fôlego mais forte nesse ano para que a floresta fosse mais assim devastada e poder ser usada para pecuária, né? Certo. De uma forma ou de outra, as palavras do presidente da República que impulsionou isso aí. O que eu ouço, eu queria
eu acho que você não é pecuarista, mas talvez por ser da região você saiba disso. O que eu ouço é que essa modalidade empregada, né, de você queimar para abrir pasto, esse pasto tem uma durabilidade baixíssima, né? Inclusive algumas pessoas chamam isso de extrativismo animal, os economistas, porque a baixíssima produtividade e que isso vai durar no máximo uma década e depois aquele solo vai ficar degradado. Isso que você observa na região, assim, de anos anteriores, a derrubada que foi feita e queimada foi para fazer esse tipo de exploração, aquela pecuária extensiva, com baixíssima produtividade, um solo que se degrada rapidamente, se perde? É assim, na verdade, as derrubadas que foram feitas com anos, elas já se degradaram, já não tem mais a pastagem, né? Já é preciso de um investimento para poder produzir. Certo. E a floresta tem esse benefício que você derruba, passa o fogo, semeia o capim e já está aproveitando ela para a criação de bovinos, né? Facilidade e um custo bem baixo. Certo, certo. Então confirma mais ou menos isso. E aí quando você perde aquela terra degradada, aí você parte para a próxima, para a próxima, para a próxima, até não sobrar, Exatamente. até não sobrar mais floresta Exatamente. nenhuma e o solo todo degradado, em vez de recuperar o solo que já foi feito. E o solo degradado, atenção, ele é recuperável. Há diversas técnicas de recuperação de solo, a Embrapa se dedica a isso, tem a questão lá eu sempre esqueço a técnica, uma técnica excelente que você faz ao mesmo tempo, você planta o eucalipto, aí você faz um rodízio de soja, depois você faz o milho, depois você bota capim, aí você faz a engorda do boi, e isso aumenta a produtividade em 5 vezes. Né? Tem uns vídeos da Embrapa mostrando isso. Então, não necessariamente porque você degradou um solo, você tem que queimar a floresta para botar o seu gado lá. Você pode recuperar aquele solo. Só que talvez eles não estejam interessados, já que é mais fácil derrubar e queimar. Né? Então, por isso você tem que ter a política pública em cima, obrigando essa exploração não predatória desse recurso enorme nosso que é a Amazônia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é um jornalista aí, como a gente vê, destemido. É a primeira vez que você sofre ameaças ou já teve alguma outra vez que você tenha feito uma matéria de grande repercussão e que você tenha sofrido ameaças? Hoje a gente morar numa região extremamente amazônica e, assim, como muitos falam que é uma terra sem lei, a gente evita e tem procurado não fazer matérias nesse sentido. Inclusive, essa do Dia do Fogo foi uma matéria para, de uma forma ou de outra, para ajudar, né, a classe dos produtores. Não foi para denegrir ou então para prejudicar eles. E, na verdade, ninguém acreditava mais na punição e estava meio aberta a situação. Aí, de repente, veio as ações do governo federal. Hoje, no Progresso, nós temos aqui o IBAMA de volta, temos o ICMBio de volta, temos a Força Nacional, temos o Exército, a Polícia Federal. Quer dizer, voltou a uma pressão em cima das questões ambientais que nenhum governo fez. Aqui está mais forte agora do que outros governos, do que do ex-presidente do governo PT e dos outros presidentes que já passaram pelo Brasil, né? Então é isso que está ocasionando essa revolta em cima do meu jornal e da minha pessoa, no sentido de que eles acreditam que eu seja um ambientalista e que tenha produzido todos esses efeitos aí para que houvesse essas ações aqui no município de Novo Progresso. Mas são pessoas isoladas, já foi identificado um dos autores, né, é um ex-policial, mora na região e tem um problema aí muito sério aqui. A gente tem medo, sim, porque a gente não sabe o que passa na cabeça deles, né? Exatamente. Eu ia falar, conversei com outras pessoas que conhecem a área e me falaram que é uma pessoa perigosa, né? E que por isso toda a cautela se justifica. Eu queria mostrar para quem está em casa aqui a nota da Associação Brasileira de Imprensa. Eu não sei porque está escuro o site, mas está um pouquinho escuro, mas está aí. Ó. A Polícia do Pará identifica quem ameaçou jornalista. Uma nota publicada 2 dias atrás, em 2 de setembro, né? E uma nota do governo do Pará, mas repercutida aqui, né? Uma causa abraçada pela ABI. Né? A ABI, inclusive, ela tinha mandado aqui um ofício para o governo do Pará, alertando, o presidente da ABI está aqui assinado alertando para essa questão. Eu pergunto o seguinte, outros veículos também repercutiram isso, né? As ameaças que você sofre. Eu vou mostrar aqui daqui a pouco um exemplo do que está circulando nesses grupos, do pessoal, enquanto você fala, enquanto você responde, eu vou mostrar aqui um print screen de um desses
infames grupos de WhatsApp aí da rede bolsonarista, do pessoal denegrindo a sua imagem, a sua reputação, mas também veiculando ameaças. Eu pergunto, essa movimentação de colegas e de algumas entidades para dar visibilidade à sua situação e à insegurança que você sofre, já que são pessoas com um passado aí questionável, até nessa questão, né, de enfim, né, atentados à vida, digamos assim, pelo menos foi o que eu ouvi de pessoas da região. Você está se sentindo mais seguro? A resposta do governo do estado ou até de entes federais, Ministério Público, eles estão dando uma resposta que você se sente mais seguro, ou você acha que eles poderiam fazer mais? Sim, eu acredito que eu me senti mais seguro após a interferência das entidades, né, representativas nossas, a BI, principalmente, aqui do Pará também. Agora, eu estou vendo assim o procedimento muito lerdo na polícia. Eu acredito que, devido à intensidade de trabalho, né, o antigo delegado ainda está ouvindo as pessoas, eu precisava de mais agilidade, né? Esse processo já deveria estar concluído, já devia estar na mão da justiça para poder tomar providência, porque eles continuam, dentro dos grupos fechados deles, eles continuam ameaçando a gente, insultando. É difícil, muito complicado a situação ainda. Embora o governo tenha se posicionado, tenha se manifestado também, a gente tem a oferta da segurança da Polícia Militar, mas você sabe que isso aí não garante vida de ninguém, né? Claro. Evidentemente que não. Eu ouvi até de uma pessoa, né, que falava o seguinte: olha, se o governo deixasse acontecer alguma coisa com você, digamos, deixasse você tropeçar na rua, seria um enorme tiro no pé, porque, dada a visibilidade internacional que o seu furo atingiu, inclusive, falaram, seria quase que um novo Chico Mendes, né? Então, logicamente que a gente não quer, né, a gente não quer heróis, não quer mártires, então a gente quer você aí contribuindo com a luta, e é interessante essa sua colocação, que você está sendo acusado, né, como se fosse uma acusação, algo errado de ser ambientalista, mas sequer era essa questão, né? Você estava preocupado com a própria sustentabilidade mercadológica, né, a preservação da imagem do produtor rural que não faz coisa errada e vai entrar no pacote e vai ter os mercados fechados, principalmente os mercados estrangeiros, por conta dessas pessoas irresponsáveis e até criminosas que estão fazendo isso, né? Você acha inusitado isso? Mais uma vez eu queria que você tocasse nesse ponto, de você ser acusado de ser ambientalista e antiprodutor rural, quando a sua preocupação era justamente com não queimar o filme, não impossibilitar a venda dessa produção? Não, é assim, a região, ela, aqui nós temos habitantes aqui de todos os estados brasileiros. Aqui tem gaúcho, tem nordestino, tem paraense, tem goiano, paulista, mineiro, são várias diversidades aqui. E eles acreditam aqui na região que a impunidade aqui prevalece. Existe muitos casos de homicídios não desvendados, pistoleiros que agem na região. A Amazônia em si, aqui ela é tocada por especuladores. O bom produtor, aquele que já tem aqui produzido, continua produzindo, ele é prejudicado de uma forma ou de outra, porque as pressões ambientais acabam pressionando eles também. Mas a especulação da floresta é feita por essas pessoas que têm investimento e não moram aqui. Tem muita gente de fora que vem aqui, investe, derruba a floresta, põe o boi, cria clandestinamente. Os satélites mostram os focos de incêndio, mas a fiscalização que deveria ser feita aqui na base, por exemplo, por terra, para evitar que esses focos, que essas derrubadas aconteçam, não existe, né? Então a gente toma cuidado, a gente sabe que hoje, por exemplo, eu não estou no trabalho, eu estou em casa esperando o dia acontecer para mim poder chegar até no meu local de trabalho, né? É muito difícil, não é fácil não. Mas a gente sabe que na verdade, eu nunca publiquei matérias nesse sentido de denúncias ambientais. E a gente vê que realmente a nossa cidade, a nossa região, ela não aceita isso. Aqui eles preferem que a gente conte história de gibi, história de quadrinho, e a verdade nunca seja relatada, né? Eu senti isso, mas vamos continuar na luta, a gente vai continuar fazendo esse trabalho, vamos fazer com mais perfeição agora,
e com certeza a gente acredita aí que a justiça faça a vez dela e faça realmente a justiça nesse caso, né? Adécio, deixa eu te perguntar uma coisa. Aí na região, a questão da expansão, na frente de expansão, é apenas agropecuária ou também tem mineração por aí? Tem muito garimpo. O garimpo em si, ele está sendo bastante prejudicado porque era uma fonte de renda muito forte aqui. Só que nós estamos entre meio à Floresta Nacional do Jamanchim e a Terra do Meio e uma área indígena dos Caiapós, né? Certo. Então, aqui o meu município, eu estou a 1.000 e poucos quilômetros de Altamira, mas a divisão geográfica aqui, 10 km do lado direito, já é Altamira, e é onde existe a invasão das terras indígenas, existe a extração de madeira ilegal, existe um monte de crimes ambientais aqui, entendeu? Mas a maior exploração hoje, devastação, é dentro das áreas de conservação ambiental, onde eles negociam com o governo federal uma redução dessas áreas, até hoje não existiu, e continua se mantendo. Aqui temos a Flona Jamanchim, a área de preservação ambiental do Jamanchim, Parque Nacional do Rio Novo, Parque Nacional do Jamanchim, Terra do Meio e 2 aldeias indígenas fortes. Então, nós somos rodeados por unidades de conservação. E é onde que está acontecendo essas invasões, entendeu, Ron? Certo, certo. E a tensão aí entre os produtores rurais e os indígenas também, ou é só as áreas de preservação ambiental? O problema é o seguinte: o índio também está sendo, as suas áreas estão sendo usadas para o garimpo e para a extração ilegal de madeira, né? No dia do fogo, detectou 16 focos de incêndio dentro das áreas indígenas. Certo. Então demonstrou que houve invasão para lá também, né? Certo. Ontem eu ouvi de um general do Exército na Globo que uma pedra, muitos focos de incêndio do INPE, pode ser pedras que estão com calor muito alto e detecta no INPE que são focos de incêndio, né? Então tem que se estudar isso aí agora. Certo. Nesse caso dos indígenas, dessa reserva aí, que está perto ou melhor, nos limites do município, enfim, no entorno, essa invasão, como você detecta, isso é a despeito, há uma oposição dos indígenas com relação a isso, ou há uma parceria? Porque há as duas situações, né? Em alguns casos, a gente tem conflito entre indígenas e garimpeiros e quem faz extração legal de madeira, mas há outros, por exemplo, lá na reserva Roosevelt, em Rondônia, onde havia uma associação entre, né, os indígenas da terra indígena e os garimpeiros que lá ficavam fazendo atividade de extração. Depois houve um desentendimento, mas nesse caso aí, você tem informação se os indígenas se opõem ou se eles têm alguma associação com quem faz esse extrativismo vegetal ou então até o garimpo? Os indígenas aqui são pactuados com o Instituto Cabu. Eles produzem essas extrações de vegetal em parceria com eles e comercializam, né? Mas a questão do garimpo, muitas vezes, o garimpeiro tem o apoio de alguns indígenas, né? Como foi um caso que aconteceu aqui entre Jacareacanga, no ano passado, que o IBAMA retirou os garimpeiros de dentro e foi denunciado os próprios garimpeiros que os índios tinham concordado, estavam recebendo para que houvesse a exploração mineral, né? Uhum. E aqui na região não é diferente, não é diferente. É aquele assunto, o índio aceita que a pessoa vai lá garimpar e depois há uma discordância entre eles e acabam denunciando o outro e dá esses problemas de conflitos, né? Certo. Quanto à questão do desmatamento na área indígena, eu não sei te falar como é que está sendo, não. Certo, certo, certo. Adécio, eu queria dizer o seguinte, eu acho importante dar visibilidade, você falou que a movimentação das associações é importante, você está se sentindo um pouco mais seguro, mas é óbvio que segurança total é impossível, ainda mais sabendo da periculosidade das pessoas envolvidas. Enquanto a gente conversava aqui, eu mostrei a imagem do que eles estão circulando nos grupos de WhatsApp, os mesmos grupos que combinaram o Dia do Fogo, aqui né, denunciando falsamente você como estelionatário e tal, mas fora isso, né, áudios com ameaça, todo esse material já foi encaminhado às autoridades, mas, como você falou, há uma lentidão na resposta da Polícia Militar do Estado do Pará, né? Seria interessante que ela
fosse mais presente e mais rápida. Eu vou mostrar aqui também, tem diversas publicações, né? Eu mostrei a ABI publicou 2 notas e pediu, né, provocou o governo do estado a se manifestar, aqui nessa que eu já mostrei. Fora isso, tem já uma matéria fora do Brasil, de um comitê de proteção aos jornalistas, reportando em inglês a ameaça a você. Também é importante que você que está nos assistindo compartilhe isso, como dissuasão, né, para eles verem que não faz menor sentido, seria um tiro no pé, permite até que você tropeçasse na rua nesse momento. E outros sites aqui também, essa Amazônia Real, colocando matérias sobre essa questão, e a própria Folha de São Paulo mostrando uma matéria que repercutiu muito, a de 12 de agosto, esse aqui, campeão do desmatamento, Pará retira apoio da PM em ações do IBAMA. Ela repercutia o furo, né, que você deu do dia do acerto entre os fazendeiros para fazer a queimada ao mesmo tempo. Da mesma forma, o Globo Rural, que publicou, o Globo Rural conseguiu os prints, né, prints da mensagem de WhatsApp, e publicou, mas na esteira, seguindo a pauta do furo que você tinha dado no seu jornal, né, que é a Folha do Progresso. Essa é a matéria original que, né, deu tudo, enfim, trouxe não sei, falar essa ameaça, né? Não podemos falar, nem tentar dourar a pílula, essa ameaça à sua integridade física, e até eu imagino que seus familiares também estejam se sentindo, em alguma medida, inseguros nesse momento. Então, foi essa matéria publicada em 5 de agosto, intitulada Dia do Fogo, produtores planejam data para queimada na região. Você avisou antes, você colocou em 5 de agosto, o Dia do Fogo foi 10, né? Então, por isso eles devem ter ficado danados aí depois pela repercussão nacional e internacional. E, mais uma vez, eu acho importante dizer, você não é contrário, né, ao progresso, em novo progresso, mas você quer um progresso que seja benéfico para, inclusive, quem mora ali, principalmente, né, não para quem está de fora especulando com a terra. Eu queria pedir aí uma conclusão para a nossa conversa sua, Adécio, de o que você espera, né, o que você espera daqui para frente com relação a isso, qual a sua expectativa com esses sinais que o governo veio mandando, o próprio Bolsonaro, como você falou, tirando diversas superintendências do IBAMA, estão sendo desativadas na região norte. Eu recebi isso de uma fonte no IBAMA ontem, que mandou em diversas cidades onde estão sendo ainda desarticuladas. Então, embora tenha tido essa repercussão, não parece que eles vão mudar esse incentivo à frente de expansão agropecuária para fazer a exploração predatória desse terreno. Então, qual é a sua expectativa para frente, para além dessa questão, lógico, de você estar sendo ameaçado agora? Sim, Romulo. Primeiro, queria aqui lembrar que a Sinjor, né, o Sindicato do Jornalismo do Estado do Pará, juntamente com a Federação do Jornalismo do Estado do Pará, foram os primeiros que emitiram notas para alertar das ameaças. Quanto à situação das fiscalizações ambientais, da matéria, de todo esse contexto, eu quero resumir o seguinte, Romulo, que eu acho que cada um de nós tem que fazer a sua parcela. O governo, ele é regido por leis, e eu acho que enquanto não se mudar a legislação ambiental, é o que vale. Então, cabe a nós, principalmente jornalistas, fazer nosso papel, e onde houver esses casos, a gente denunciar e alertar, porque a Amazônia é um patrimônio da humanidade. E como o Novo Progresso alertou para esse Dia de Fogo, o Ministério Público Federal leu a matéria do jornal Folha do Progresso no dia 7, alertou o Ministério da Justiça, e a gente vê que há uma fragilidade no governo atual nas questões de ações ambientais, e que isso tudo está acontecendo, o pessoal comenta que é por causa dessa alerta que teve e os fatos que aconteceram. Então, que isso não seja mais fatos para que sejam denunciados, que o governo continue fazendo a parte dele e que nós possamos, com liberdade, fazer o nosso trabalho. É isso que eu espero. Muito bem, Adécio. Muito obrigado por você estar aqui com a gente logo cedo, hoje de manhã. E saiba que as portas do Duplo Expresso, os nossos microfones estão abertos para você a qualquer momento que você julgue relevante, não só pela questão de fundo, né, o que você relatou no seu jornal, que é importantíssimo, né, como eu falei, um tema de repercussão internacional, mas também até a questão de ameaças eventuais que você ou seus familiares sintam, né? Então, conte com a gente. Obrigado, Paulo. Muito obrigado. Bom dia para você. A gente conversou aqui com Adécio Piran, jornalista, conversando com a gente diretamente do Novo Progresso,
no Pará, foi a pessoa simplesmente a responsável pela denúncia sobre o concerto, o arranjo, o combinado daqueles jornalistas, não, daqueles pecuaristas para fazer o Dia do Fogo, né, o Dia da Queimada, no dia 10 de agosto, o que tornou o céu de São Paulo negro lá. Enfim, e gerou toda essa repercussão em âmbito nacional, em âmbito regional, em âmbito internacional. Duplo Expresso.